Eu, Juliana Mosconi Machado, sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga, professora alfabetizadora e nós vamos aqui conversar sobre um conteúdo e vai ser com a nossa amiga, a Daniela Pistori Tavares. Pessoal, vamos entrando. Léo Ribeiro, Sara, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? E que bom estar aqui com vocês. A Dani, que bom, vamos entrando, pessoal. A Marisa. Isso, pessoal, vamos entrando. Chama o pessoal para ver esse conteúdo muito importante que nós vamos falar para vocês nessa tarde. Pessoal, olha, o mundo mudou, né? O mundo mudou, o mundo globalizou. A tecnologia agora, ela começou a tomar conta de tudo. É ou não é? Nós não vivemos no mesmo mundo em que vivíamos. Sim, agora com a pandemia, gente, os eletrônicos estão tomando conta das casas. As famílias estão precisando dos eletrônicos, uns para trabalhar, outros para assistir às aulas. Todo mundo começou a se renovar com essa tecnologia, né? Podemos dizer até que as distâncias, elas encurtaram. Nós conseguimos acompanhar, assim, muitas coisas, vida de pessoas, assim, que estão a quilômetros de distância da gente, não é? Poderia falar assim, não precisamos de livros, não precisamos de jornais. Não, a tecnologia está aí, na palma das nossas mãos, não é mesmo? Bom, nós vamos falar sobre isso e um pouco mais com a Daniela Pistori. E eu vou chamar ela agora, gente. Ela já está por aqui, eu vou convidar ela para participar. Vamos aguardar a Daniela. Vamos aguardar a Daniela. Provavelmente ela já conseguiu, já está entrando. Oi, Ju. Oi, Dani, estamos te ouvindo. Não Sim. estamos vendo a imagem. Entendo. Eu tentei Não estamos vendo a reiniciar o imagem. celular para ver se resolvia, mas não é esse o problema, então. Sim, você Quer está tentar me mais uma vendo? vez? Eu saio, sair se não der certo, a gente toca assim mesmo, só com a voz, acho Ok. que dá para Uhum. gente conversar, né? Eu vou Ok, sair, pode então. sair. Uhum. Pode sair. Bom, pessoal, ainda não conseguimos ver a Dani. Nós só estamos conseguindo ouvir. Enfim, eu vou tentar convidá-la novamente para ver se dá certo a gente ver a imagem dela, ok? Ai, não acredito. Você está me ouvindo, mas não está me vendo, né? Léo, eu Exatamente, nós também estamos queria ouvindo. aparecer, mas acho que não vai dar Sim, certo. A gente fez um teste, tentou algumas vezes, né, Ju? sim. E não conseguimos. Mas, né, acho que vale a Acreditamos, pena a né? gente conversar de qualquer forma, né? Aí Sim, depois a gente remarca sim. um outro dia para aprofundar Uhum. mais nesse tema, né? E aí, então, Sim, aí você estava colocando sim, sobre que o mundo mudou, né? E o mundo mudou muito sim. mesmo. Agora mais ainda, mas e as metodologias de ensino? Se a gente pensar antes da pandemia,
as metodologias de ensino, será que acompanharam essa mudança do mundo, Então, né? Das o Léo tecnologias? Ribeiro, ele está sugerindo a gente fazer o contrário. Você entrar e me chamar para ver se dá Eu certo, entro no para meu aparecer perfil, a eu tinha imagem. pensado nisso, mas você Uhum. quer tentar, Ju? É que você já fez toda a introdução, você quer tentar? Já fiz tudo, já a introdução. Enfim, já comecei a falar do assunto, né? Ô Dani, e é bom a gente poder falar com você um pouquinho e conta pra gente um pouquinho. Eu queria saber de você sobre o que eu falei, o que eu comecei a falar. Eu queria saber assim do impacto, o impacto da utilização desse modelo para essa geração de hoje, que é uma geração assim, super conectada, tem informação aí, na palma das mãos. Era sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, antes a gente precisa pensar assim, a sala de aula de hoje, como a gente encontra a configuração dela? Ainda é nos mesmos moldes da escola de 50 anos atrás, como eu estava colocando, né? Fileiras, Uhum. quadro negro, giz. Algumas já até têm quadro branco e projetor, mas isso significa que as metodologias, a forma de ensinar modificou? Qual que é a forma de ensinar que a gente está acostumado? É o professor, que é o ativo, né, nessa relação, né? Ele contém o conteúdo, o conhecimento, e ele transmite esse conhecimento ao aluno, que é o passivo na relação. Ele aceita esse conteúdo e faz as atividades propostas pelo professor. Então, é essa relação. E essa relação, como você colocou, qual o impacto desse modelo nas crianças, nos jovens, na educação de hoje em dia? Essa geração tem a informação já na palma da mão. Ela não depende do professor para a informação. O que essa geração não tem? É como utilizar esse conhecimento para que ele aprenda de verdade algum assunto importante para ele, né? Então, não adianta ele ter o acesso ao conhecimento, quer seja através da sala de aula tradicional ou através das inúmeras informações que ele encontra no seu celular, né? Ele precisa saber como ele aprende, como ele vai processar esse conhecimento para que vire uma aprendizagem efetiva, né? Então, é isso que está faltando. E, para isso, precisa haver uma mudança de postura daquele que ensina, né? E qual que é essa mudança de postura? É ver o aluno como protagonista da história, não o professor. Mas isso não é desvalorizar o professor, não é minimizar o trabalho dele, pelo contrário, o professor vai ter muito mais trabalho em conhecer o seu aluno e propor intervenções que vão levar esse aluno sozinho, no passo a passo nas atividades que ele propõe, a chegar ao conhecimento, né? Então, aí é o aluno como protagonista. Esse termo está sendo muito falado por aí entre especialistas em educação, é o aluno como protagonista. Então o que é isso? Uhum. É isso, é o aluno ser o ativo. Então, o ensino passar do foco do ensinar o foco no aprender. Então, até então, nós temos o foco no ensinar. A partir Sim, desse momento, do aluno como protagonista, o foco tem que ser no aprender. Como esse aluno aprende, como ele sim. chega ao aprendizado, né? E isso já vem sendo falado há um tempo, a gente não pode deixar de falar da BNCC, que foi homologada em 2017, que ela traz 10 competências, e essas 10 competências, elas perpassam todos os conteúdos, todas as disciplinas, né? E duas dessas competências, uma é bem específica, que é a cultura digital, que o professor tem que passar a tratar disso com os alunos, para que os alunos, e para o próprio professor que não tem esse conhecimento, né, passar a conhecer
compreender, saber utilizar as tecnologias digitais, produzir conhecimentos, resolver os problemas da vida dele, utilizando tudo isso que é o que a gente tem em mãos agora, né? E também a competência da comunicação, que traz o estudo das diversas linguagens, a linguagem corporal, a linguagem sonora, visual, e agora incluiu a linguagem digital. Aí vai até no conteúdo do professor de língua portuguesa, né? Porque ele tem novos gêneros textuais para trabalhar aí, né? A linguagem Sim. do e-mail, a linguagem Exato. das redes sociais, como ele se comunica pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. E a gente está vendo agora com a pandemia que tudo isso foi muito valorizado. Tudo é no meio virtual agora. Isso não vai mudar. As vendas são virtual. O marketing digital não tem como reverter esse processo. Antigamente, propagandas era por rádio, televisão, agora é marketing digital. E até mais barato e mais fácil, né, de se fazer. Então, não tem como voltar atrás. Isso, né? Exatamente, Dani. O mundo mudou, né? Mudou e a gente agora, né? Então, a Temos que BNCC acompanhar. trazia isso, os materiais didáticos já trouxeram isso, porque a implementação era até agora, esse ano de 2020. A gente vê que já tem nos materiais didáticos que a gente recebe, mas depende da postura do professor em relação a isso. O professor, ele precisa estar aberto, e eu acredito que agora a pandemia acelerou isso. O professor teve que abrir a cabeça, mas não é assim, é por medo do novo, né? Não é por má vontade, por não querer fazer, não é nada disso. É porque o professor já tem uma série de funções que delegam tanto tempo, tanta dedicação, tanto estudo, né? E seria mais um estudo, mais uma dificuldade, e o medo do novo. Todo mundo tem medo do novo, então é mais fácil continuar naquela aula que ele vem todo ano, daquela forma, naqueles moldes. Agora a gente foi obrigada a mudar isso, né? Exato. Olha uma sugestão, Dani, uma sugestão aqui do Léo Ribeiro. Existe muitos erros de português nas redes sociais. Uma ótima oportunidade para os professores ajudarem nessa área. Verdade, né, Dani? Quantos erros? Isso. Sim. E aí vai a questão também dos... Como que eu digo? Quando a gente trata dos dialetos culturais, né? Cada rede social tem uma maneira de falar, que pode ser que não seja errada, é uma forma diferente de comunicar. É claro que tem os erros de português que a gente vê muito claramente, que pode ser trabalhado sim na correção, na observação em sala de aula, na correção coletiva, que são atividades que a gente já trabalha, onde o aluno já reflete sobre o erro dele ou os erros que se é percebido nas atividades. Mas também tem isso. Por exemplo, no WhatsApp a gente abrevia muito. Por quê? Porque é uma comunicação muito rápida. É muito rápido e objetivo. Então a gente abrevia. É errado? Não. Mas é errado trazer essa escrita para a escrita formal que ele vai fazer lá na escola. Exatamente. É por isso que tem que perceber a diferença, né? Tem que se perceber essa diferença. Isso. Então, aí, com essa necessidade dessa mudança, a gente, vou citar aqui a pirâmide da aprendizagem do psiquiatra Glasser, que ele diz que a gente aprende 10% quando a gente lê alguma coisa, 20% quando a gente ouve, 30% quando observamos, 50% quando a gente vê e ouve, 70% quando a gente discute com os outros, 80% quando nós fazemos e 95% quando nós ensinamos aos outros. Então, a melhor forma de aprendizagem é de passar para o outro nosso conhecimento também, né? Isso. E disso aí surgiram essas metodologias, né, ativas na educação. Então, aí, com essa necessidade dessa mudança, a gente, vou citar aqui a pirâmide da aprendizagem do psiquiatra Glasser, que ele diz que
A gente aprende 10% quando a gente lê alguma coisa, 20% quando a gente ouve, 30% quando observamos, 50% quando a gente vê e ouve, 70% quando a gente discute com os outros, Exatamente. 80% quando nós fazemos e 95% quando nós ensinamos aos outros. Então, a melhor disso forma de aí, aprendizagem é de passar para o outro nosso conhecimento também, né? isso. E disso aí Exatamente. surgiram essas metodologias, né, ativas na educação, né? Que são metodologias que vai ter o aluno como protagonista, né? Considerando essa pirâmide de aprendizagem. E aí eu vou falar aqui de algumas metodologias, porque tem várias, mas vou falar de algumas que eu considero assim as mais, que estão mais aí sendo faladas nas mídias sociais, entre os profissionais da educação. A primeira delas que eu vou citar é os jogos e a gamificação. Quando a gente ouve gamificação, que a gente vem ouvindo muito, o que a gente lembra, assim, que vem na cabeça? Gamificação. A gente lembra de game, de jogos. Só que tem uma diferença entre o jogo e a gamificação. O jogo então fala pra gente. O jogo é o jogo em si, que tem várias maneiras. Tem os jogos que são de diversão, que o professor também pode dar em sala de aula. Tem os jogos de competição, tem os jogos de colaboração, os jogos de aprendizagem, né? Vários tipos de jogos que podem ser trabalhados em sala de aula e que também são atendem aos quesitos da metodologia ativa, porque o aluno está ali participando, ele está interagindo, ele está cooperando, dependendo do jogo, como equipe, tá? Mas gamificar não é usar jogos. Gamificação é quando a gente observa as estratégias dos jogos e traz isso para fora do jogo, numa aula, entendeu? Olha que interessante. Por exemplo, quando a gente propõe uma dinâmica em grupo dos alunos, aí põe uma situação, problema lá, onde uma pessoa, uma questão de saúde, vamos supor, uma pessoa sofreu um acidente. E aí as equipes têm que pensar como ela vai socorrer esse pessoa que sofreu um acidente, né? Então, eles vão agir em grupo, é uma dinâmica que vai utilizar a equipe toda numa situação e resolver uma situação, um problema. E ganha a equipe que tiver situações de mais acerto no momento de socorrer isso. Então, é só uma ideia. Outra coisa que pode ser feito é utilizar aquilo que eu quero que o aluno faça, que ele precisa cumprir como obrigação em sala de aula, como recompensas. Nunca como castigos ou perdas, mas sempre como recompensas. Então, se o aluno coopera sempre com o colega, ele ganha uma recompensa. Se o aluno faz a tarefa todos os dias, tem a recompensa. Essa recompensa pode ser feita em forma de tabela, ele vai ganhando pontos. Ou eu já vi uma situação, eu até inclusive fiz com uma turma, que eles ganhavam, teve o dinheiro da sala, colocou um nome para uma moeda, era o dinheiro da sala. Então, conforme os alunos iam atingindo os objetivos de aprendizagem deles, né, determinadas notas, cumprimento das obrigações, não se envolver em confusões, então ele ia ganhando o dinheirinho dele, que depois a gente fazia um bazarzinho de coisas simbólicas que eles faziam, né? E eles podiam comprar. Então, aí podia trabalhar também a matemática. Então, são coisas de jogos, né, que a gente traz para o ambiente fora de um jogo, dentro do conteúdo, dentro da sala de aula. É muito interessante, assim. Só que é um pouquinho complicado, a gente teria que aprofundar mais nisso, ver mais exemplos, entender melhor as ferramentas,
mas já deu para perceber a diferença do jogo e da gamificação, né? Então, isso são duas metodologias ativas também. Depois, vem o aprendizado baseado em problemas. O que é isso? Seria, quando fala em problemas, a gente pensa logo em matemática. Em matemática funciona muito bem mesmo essa metodologia, mas dá para trabalhar isso em qualquer disciplina, que é quando você lança situações para o aluno só que o professor tem que planejar as possíveis dificuldades que esse aluno vai ter. Então, ele propôs a atividade e ele vai imaginar, bom, o aluno pode errar nisso, pode errar naquilo. Então, como ele vai intervir com perguntas certas para aquele aluno perceber o próprio erro e ir passando de etapa e concluir a atividade, chegar à aprendizagem sozinho, através da resolução dos problemas. Ah, mas e aquele aluno que tem muita dificuldade, ele não vai conseguir, aí você lança a mão de duplas, ou você pode fazer o painel de correção. Cada dupla vai lá colocar, vai explicar para a sala a forma que ele chegou naquele resultado. E cada dupla pode ter uma maneira diferente de explicar isso. E aquele aluno com a dificuldade, ele pode se identificar com uma das explicações que fez. O professor nunca vai dar resposta. Ele vai estimular através das perguntas, dos questionamentos, e colocando, percebendo, ele tem que conhecer o aluno, andar pela sala, perceber aquele que teve mais facilidade para trazer esses outros, para ajudar aqueles que estão mais com dificuldades. Não é que ele vai lá ajudar a fazer, não. Ele vai mostrar o pensamento dele e vai facilitando. Então, essa é a metodologia através da resolução de problemas. Tem também, Ju, a sala de aula invertida. Você já ouviu falar nessa? Explica um pouquinho para o pessoal, Dani, como que funciona. Sim, então, o nome já dá uma ideia, né? É porque o professor, ele chega, ele passa o conteúdo, depois propõe as atividades. Geralmente é essa a dinâmica da aula, né? Na sala de aula invertida, ele faz o contrário. Ele lança um desafio para o aluno, lança uma questão para ele pesquisar, ou dá um vídeo de um determinado conteúdo que vem pela frente para o aluno ler. Então, primeiro tem esse trabalho em casa do aluno, sobre um assunto que o professor ainda vai tratar. E aí esse aluno, ele traz para a sala, para a discussão e para a troca entre os colegas, aquilo que ele viu sobre aquele conteúdo. O que ele entendeu daquilo lá? E aí acontece a troca, um entendeu isso, outro percebeu aquilo, e o professor vai mediando isso, e aí ele traz o conhecimento prévio dele, né? Isso, exatamente. É a questão do conhecimento prévio. Só que aí você não vai só colher na hora esse conhecimento prévio, você vai dar subsídios para ele pesquisar ou ler alguma coisa sobre aquele assunto, para depois ele trazer esse conhecimento. Isso, ele vai procurar, ele vai pesquisar. Isso. Essa é a sala de aula invertida, né? Aí, o que foi, que eu acho que vai ser mais, com a pandemia, vai ser mais, assim, bem visto, ou que talvez o professor perca medo, é o ensino híbrido, que é uma mistura do presencial com o online. Aí, nesse caso, é assim, eu penso que antes de acontecer o que nós estamos passando agora, seria muito difícil para o professor trabalhar esse ensino híbrido. Para o professor que a gente conhece, né, que tem 30 alunos em sala de aula, aquela correria, às vezes, dá aula em 2, 3 escolas, né, eu penso que, porque demandaria um conhecimento mais tecnológico para isso. Né, eu acho que iria demorar um pouquinho mais, mas agora é exatamente o que a gente está fazendo. Né? É usar efetivamente a tecnologia na aula. Então, é mesclar o online com o presencial. Então, no momento que estivermos no presencial novamente, não deixar de usar o online, algumas ferramentas do online, de repente, mesmo isso que eu falei, mandar um vídeo, ou mandar um texto para leitura,
pelos Vamos meios agregar digitais, isso, de né? alguma forma, Isso. né? É ter é mesclar, é para deixar um pouco do online invadir o presencial, né? Então, por isso, Isso. ensino híbrido. E assim, os que Sim. eu queria falar mais são esses, né, Ju? Mas Sim. a gente tem um longo caminho aí, porque não é fácil. É uma Nossa, mudança que não é temos. fácil. Há quanto tempo a educação é dessa forma, né, Ju? Então, para o professor Exatamente. também, sozinho, não receber uma É. formação, não receber um Uhum. preparo para isso, um apoio em relação É, às tecnologias também, é é muito verdade. difícil, né? É sim, Então, Dani. nós ainda temos um longo caminho para essas mudanças. Mas eu vejo Temos. que a pandemia prejudicou em muitos aspectos, mas acredito que acelerou. Eu acredito que, no futuro, a educação do nosso país vai melhorar muito por conta disso. Essa pandemia veio acelerar um avanço Veio. Uhum. nessas questões aí de dinamizar as aulas, Sim, de trazer sim. aulas mais interessantes, Exato. de observar como o aluno aprende melhor e que a gente precisa correr atrás Uhum. porque as tecnologias mudam de um dia para o outro e a gente não pode ficar para trás Sim, nisso tudo aí, né? é. Então, Exatamente. era mais isso, Isso. então, que eu tinha para Aham. pincelar sobre esse assunto. Mas a gente tem muito mais coisa Exatamente. para falar sobre isso. Muito, né, Dani? Esse assunto ele é assim muito extenso, né? Nós estamos assim bem simplificando. Tem muito o que se falar e eu vou até te agradecer por estar aqui dividindo conosco todo esse conhecimento e vou concluir vou dar um respaldo final dizendo o seguinte, né, Dani? Que você concorda comigo, eu tenho certeza. Ainda tem muito o que se aprender, né? Ainda tem muito o que se aprender, ainda tem muito ainda o que se inovar. O aluno agora ele está estudando de um modo diferente, ele está experimentando como é a educação EAD. Os professores estão se preparando cada vez mais. Acredito que veio para ficar, é como você disse, é uma renovação aí da educação que poderia demorar muito mais, mas por conta da pandemia, todos nós fomos obrigados a começarmos a trabalhar dessa forma, usar os meios digitais aí, a internet, e nós vamos aí quebrar paradigmas e vamos ir reconstruindo a educação. É esse o caminho hoje, né, Dani? Exatamente, Ju. Essa mudança é essencial diante dessa evolução tecnológica e também Uhum, das novas demandas de comportamento dos alunos que a gente tem hoje em dia, né? sim, Eles são outros por uhum, conta dessa mudança tecnológica, né? Então a gente precisa exatamente. mudar com eles e para eles, Uhum, né, Ju? Então é isso, é pessoal. Obrigada verdade. pela atenção, Muito pela paciência em obrigada. ouvir Obrigada, e até a Dani. próxima. Obrigada, gente.